programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque aqui no ar, na TV Mar. Você que acompanha também através das redes sociais, não esqueça de dar um clique aí, mostrar, passar para as outras pessoas, para os seus colegas, porque afinal de contas esse programa ele tem uma finalidade social. Tá certo? Ele leva até você conhecimentos e curiosidades da nossa ciência milenar, da nossa medicina. Então, os nossos convidados, as nossas convidadas são pessoas que fazem da sua vida a arte de curar, a arte de cuidar, a arte de zelar, de prevenir, né, doenças e curar as doenças e assim por diante. Nós hoje estamos com uma grande dermatologista, a doutora Cecília Pugliese, e ela vem falar sobre o nosso dezembro laranja. O nosso verão está chegando e as principais afecções da pele, não é? Aquelas doenças ou aquelas, podemos dizer assim, aquelas intercorrências que podem acontecer durante a exposição ao sol, durante a exposição à água salgada e assim por diante. Então, nós vamos falar com a doutora Cecília Pugliese, inicialmente agradecendo a sua presença. Eu que agradeço. E dizer que é uma alegria tê-la aqui conosco. Eu que fico muito feliz em estar aqui, em encontrar meu professor querido, Dr. Gerson, e poder estar conversando, né, com as pessoas sobre os cuidados com a pele no verão, que a gente tem que ter, e a conscientização do Dezembro Laranja, que foi uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, criada em 2014, para essa prevenção e diagnóstico precoce do câncer de pele. Muito bem. Meus telespectadores, eles gostam, né, de saber sobre cada especialidade. Inicialmente, assim, a dermatologia, o que é dermatologia e qual, assim, a atividade do dermatologista no exercício da sua especialidade. Olha só, doutor Gerson, a dermatologia, ela abrange, assim, um mundo de coisas. Ela está relacionada a várias outras especialidades. A gente cuida da pele saudável, né, que é quando fazemos estética, e cuida da pele doente, né, dessas afecções, infecções da pele, tem doenças contagiosas, tem doenças autoimunes. Tudo isso o dermatologista cuida. E a parte cirúrgica também, a retirada de tumores, de sinais, de cistos. O dermatologista pode fazer tudo isso. Eu, particularmente, gosto muito da parte estética, mas gosto, acho que, muito da parte de doenças de pele. Sobretudo a dermatologia pediátrica, é uma área em que eu me relaciono muito bem, né? Mas eu gosto de tudo na dermatologia. Que maravilha. E de onde veio esse amor pela dermatologia? Ainda acadêmica? Quem foram os professores? Né? Olha só, na primeira aula de dermatologia, foi uma aula prática lá no HU, no Hospital Universitário aqui da UFAL. Eu tive uma aula com a doutora Maria José, foi sobre hanseníase. Sei. E eu me apaixonei naquele momento. Então, doutora Maria José, doutora Raquel Patriota, doutor Alberto, doutora Mônica Torres, todos eles, assim, era uma equipe maravilhosa. E aí eu fui monitora 2 anos. Então, já me apaixonei, assim, na primeira aula de dermatologia, no 3º ano de faculdade. Mas que amor à primeira vista, mas amor ao primeiro toque, né? Ao primeiro toque, exatamente, ao primeiro toque. Maravilha. Isso aí. E a partir daí terminou o curso, fez eu fiz clínica médica. Eu fiz clínica médica da Universidade Federal de Uberlândia e depois eu fiz dermatologia na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. E depois voltei para casa, né? Estou aqui há 12 anos. E aqui o retorno, porque geralmente esses genes, essas gênios quando saem, o pessoal não deixa voltar, não, é difícil, né? E o que é que ele fez? O que é que pesou muito na sua volta? A saudade da família? Família, né? Muito a família. O amor pela terra. A terra, né? Nossa terrinha é muito boa, é um lugar muito bom. Outra igual, não né? tem outra igual, exatamente. E vamos agora falar desse dezembro laranja. Coincidentemente, hoje começa o verão, né? Hoje começa o verão. E começa o verão e com isso a gente tem que conscientizar as pessoas de tomarem alguns cuidados básicos. Por exemplo, ingerir bastante água, é importante para não se desidratar. Usar o protetor solar.
As pessoas às vezes esquecem, né, de usar e reaplicar protetor, de ter cuidado com a pele úmida, porque o índice de micoses, né, causada por fungos, aumenta agora no verão. Porque o fungo, ele quer o quê? Ele quer calor e umidade. Então, nós temos que nos secar bem depois de sair do banho. Cuidado nas praias, tentar andar calçado, porque o bicho geográfico, né, larva migrans, que a gente chama, também aumenta a incidência. E hidratar bem a pele e, assim, bater na tecla do protetor, não deixar de usar o protetor solar. Então, desculpa, tomando todas essas medidas, quais os principais sinais de alerta de uma afecção dermatológica? Dermatológica, né? Vamos falar do câncer de pele. O câncer de pele, ele é o tipo de câncer mais comum no Brasil, né? A cada ano, a gente está tendo um aumento da incidência, chegou a 180 mil casos por ano. Então, o que chama a atenção? Aquela ferida que a pessoa nota que mudou de aspecto, começou a crescer, aquele sinal, né? Que cresce, que sangra, né? E tem o ABCDE das lesões. O A é a assimetria. Se a gente dividir a lesão ao meio, ela vão ter duas metades diferentes. Sim. B, as bordas irregulares. C, a cor heterogênea, mais de uma cor na lesão. D, o diâmetro maior do que 6 milímetros. E a evolução, que é isso que eu falei, era um sinal que a pessoa às vezes não tinha, ou se tinha, que mudou de aspecto. Isso daí são os sinais de alerta para uma lesão potencialmente cancerígena. As medidas preventivas, né, necessárias e feitas, depois vem esse ABCDE, sim, né, sim. É interessante. E depois, quando você pode dizer bem assim, olha, estou com essa lesão aqui e que não tem, com relação ao tempo, né, essa evolução, na letra E, né, a que tempo seria dado para o paciente? Olha só, doutor Gerson, uma lesão, por exemplo, uma coisa que está demorando mais de 3 meses, por exemplo, e não sara, começou a sangrar, entendeu? Eu acho que já é um alerta para se procurar um dermatologista, principalmente em adultos, né, de pele clara com mais de 40 anos, né? Tudo isso, se a pessoa já tem um histórico familiar também de câncer de pele, viu que uma lesão não cicatrizou de 3 a 6 meses, pode procurar um dermatologista, um especialista. Geralmente é assim, o paciente procura logo o clínico, né, que está na linha de frente. Né? E verdade. quais as principais queixas? Existem as queimaduras, sim, né? Sim, aí agora falando das outras... agora no verão, né? Queimadura, insolação. Quando as pessoas vão para o sol, justamente das 10 às 16 horas, quando o índice de radiação UVB, que é a que causa mais câncer de pele, está altíssimo, né? Insolação, ressecamento da pele, as micoses, como eu já falei, as alergias, né? Porque algumas alergias surgem com a exposição ao sol. Em crianças, brotoeja, tudo isso acontece mais agora no verão, né? O importante também no papel do dermatologista é conhecer quando essa patologia ou essa dermatose ou essa afecção, ela tem uma origem externa e às vezes ela vem de uma patologia interna, né? Com certeza, existe muita associação, como eu disse, de doenças, por exemplo, endocrinológicas com problemas de pele, doenças associadas à autoimunidade, que também estão relacionadas à pele, entendeu? Então, o dermatologista, ele trabalha com várias especialidades, né? A gente pode dar um exemplo, o vitiligo. O vitiligo, ele é uma doença autoimune e muitas vezes o gatilho dele é psicológico,
né? Os pacientes com problema, deixa eu ver, hepático, algum tumor hepático. Às vezes o primeiro sinal é o prurido, é a coceira. Uma coceira, assim, muito intensa. Pacientes depois, em seguida, vem a icterícia, né? Mas assim, o prurido acontece. Algumas doenças neoplásicas, alguns cânceres de alguns órgãos aparecem na pele, alguns sinais. Então, por isso que o dermatologista ele tem que estar atento ao corpo como um todo, ao organismo como um todo. Maravilha. Bom, vamos um pouquinho fazer um misto, né? Sim. Às vezes nós vamos para a prevenção, outras vezes a gente vai para a patologia específica. Sim. Por exemplo, agora no verão. Como prevenir, né? Existe, eu vi quando criança, até porque a minha classe social assim, não dava acesso a muitas ofertas, né, que a sociedade, né, tem bronzeadores, essas coisas. Eu via muito, eu nunca gostei de colocar alguma coisa na pele, entre o sol e a pele. Agora sim, né, pelo conhecimento, sempre uso protetor, essas coisas todas. Mas antigamente o pessoal tinha usava muito uns bronzeadores, né, feitos de forma artesanais, que você não sabe a origem. Né? Como profissional da área, o que é que tem a dizer para as nossas telespectadoras com relação a esse uso? Totalmente contraindicado. Aquilo ali, assim, provoca queimadura na pele e aumenta o risco de câncer, né? Então, assim, como prevenir? Usar fatores de proteção acima de 30, né, de preferência, e reaplicar o protetor no decorrer do dia. O certo de se aplicar o protetor é meia hora antes de se expor ao sol. E toda vez que for se molhar, ou for para uma piscina, para uma praia, ou estiver muito suado, tem que reaplicar o protetor. Entendeu? Isso aí é que é bom que as pessoas se conscientizem. Não é só aplicar uma vez e passar o resto do dia na praia, não. Tem que reaplicar. Usar viseira, óculos, ficar mais na sombra, tudo isso é importante. Às vezes a pessoa quer fazer esse bronzeamento, apesar de natural, mas não é tão natural. Não é natural, provoca queimadura e a queimadura é um índice que a gente usa também para dizer que a pessoa tem mais chance de ter câncer de pele, inclusive melanoma. Né? Existe também o pessoal sempre fica inquieto com relação a que fator de proteção, né? O fator 30, 60, vai até quanto esse fator? Tem protetores que tem fator 99, né? O que é o fator de proteção? Ele determina quantas vezes a pessoa que está usando o protetor está protegida em relação a quem não está utilizando. Então, um fator de proteção 30 significa que a pessoa está 30 vezes mais protegida do que quem não utiliza o protetor. E tem o mito de que, não, do 30 para o 50 não muda. Muda. O 50 está 20 vezes mais protegido do que o 30, né? E o tempo de duração da proteção também é maior. E o 99? Né? Mas assim, o 99 não exagera às vezes. Às vezes mais para um paciente albino ou um paciente que já teve um histórico de muitos tumores na pele, né? Aí a gente usa esse fator mais potente. O ideal seria em torno de quanto? 60, 90? Entre 50, 70, já está de bom tamanho. E outra coisa que você falou agora que é importante, é que tem que aplicar meia hora antes, né? Porque às vezes a pessoa chega na praia, eu vou colocar aqui meu protetor solar e já está exposto. Já está exposto. Né? Hoje em dia tem aquelas roupas com fotoproteção também, que ajudam bastante. Né? Tem muita opção para se proteger. Maravilha. E como o sol, ele vai causar essas lesões pré-cancerígenas e às vezes evolui para o câncer, né? O fator, qual o mecanismo, a fisiopatologia desse? Então, nós temos o UVA, né, e o UVB, que são a radiação emitida pelo sol. O UVA, ele é emitido durante todo o dia, de uma forma constante.
A radiação ultravioleta B, ela é mais forte das 10 às 16 horas. E o que ela faz? Ela altera o DNA. Então, provoca danos no DNA e aí começam a surgir as lesões pré-cancerígenas. Por isso. Então, por isso que a gente pede para as pessoas ficarem na praia, vamos supor, antes das 10 e depois das 16, né? Porque o UVA, porque existe essa dúvida também, o UVA, ele provoca o envelhecimento da pele. E o UVB é o que é o mais responsável pelo surgimento de câncer, né? Certo. E é por isso, ele vai lá no DNA da nossa célula e provoca mutações. E com isso surgem os cânceres de pele. E a cor dessa pele, o índice de melanina tem uma interferência de um para o outro paciente, né? Normalmente os pacientes com a pele mais clara, olhos mais claros, eles têm uma propensão maior de desenvolver câncer na pele. E o espessamento de pele também, né? Pessoas de uma pele mais espessa, outras com a pele mais fininha, também tem esse risco maior, né? Você trouxe aqui umas fotos, né? Trouxe vamos ver umas essas fotos. Vamos ver. Isso aí. Essa lesão é uma paciente minha que autorizou a postagem. Vamos colocar aqui o ABCDE, Vamos né? colocar o ABCDE. Essa daí tem tudo do ABCDE de alerta. Ela é assimétrica, né? A gente divide ali a lesão em duas partes. Elas são diferentes. O B, pode olhar as bordas, são irregulares, né? Não são bem definidas. O C, a cor, a gente chama heterogeneidade de cor. Ela mais abaixo ela é mais escura e acima é mais clara. O D, diâmetro maior do que 6 milímetros e evolução. Essa paciente fala que essa lesão não tinha esse aspecto nos últimos 6 meses. Então, foi feita a biópsia, isso é um melanoma, a paciente já foi encaminhada para tratamento. Para tratamento. A conduta, nesse caso desse melanoma? A gente vai por alguns índices, o Breslow, né? O estadiamento? O estadiamento. Sim. Tem que ver se tem alguma metástase local, né, para ampliar. Mas, normalmente, ampliando, né, se ele não for um tumor invasor, faz só uma ampliação cirúrgica, né? Mas tem que fazer todo um estadiamento, exames, para ver se tem alguma metástase. Ver gânglios, né? Gânglios, exatamente. Maravilha. Na cirurgia, eles já fazem essa pesquisa e fazem todo o exame de imagem para ver se tem algum outro órgão acometido. Vamos ver outra foto aí, por favor, Josiane. Vamos lá. Pronto. Esta no ABCDE. No ABCDE? Sim. Olha só. Essa daí no ABCDE não é uma lesão assimétrica. É porque aí já é um carcinoma basocelular, né? Ele tem um diâmetro maior. A evolução, no caso, desse caso, é que foi o mais importante. O paciente não tinha essa lesão e apresentou. Por que ela é uma lesão suspeita? Porque ela sangra com facilidade, entendeu? Né? É um carcinoma basocelular. E conduta também, estipação cirúrgica. A cor também. Com sangramento. Sangramento é que chama mais atenção aí. Sinal de que tem alguma coisa disforme nas células lá, né? E nesse caso é o tipo mais comum de câncer de pele, né? É o carcinoma basocelular. Menos agressivo do que o anterior. Muito menos agressivo. Né? É muito difícil ter metástase. E que às vezes causam um trauma no paciente, né? Quando ele recebe o diagnóstico de câncer, já ele não sabe que esse tem 100% de cura, né? Esse daí, a chance de cura é altíssima se for detectado precocemente, né? Mas o índice de metástase do carcinoma basocelular é muito pequeno. Maravilha. Próximo, por favor. Aí eu mostrei o espino celular. Esse já é um pouco mais agressivo, né? Já é uma ferida que parece uma verruga, que é bem friável, que a gente chama, ou seja, que sangra facilmente. Então,
também é uma lesão que não é tão agressiva quanto o melanoma, mas que requer um cuidado porque ela cresce muito rápido localmente. Sim. Muito bem. Tem mais uma? Ok. Tem mais? Aí são os tumores justamente no lábio, né? Que às vezes, se a pessoa demora muito a procurar ajuda médica, vai ter que fazer uma cirurgia muito mutilante, agressiva, né? Então, na orelha também, são locais que a gente tem que ficar atento, porque quando surgem lesões nesses locais, procurem o dermatologista. No lábio, podem existir alguns fatores etiogênicos, né? Tabagismo, álcool, pessoas que trabalharam muito no sol, né? O lábio inferior realmente é mais atingido. Então, da orelha pode considerar aí o sol, a exposição, né? Exposição solar. Porque não teria uma outra assim? Uma outra, não. Nesse caso, não. Mais uma foto para a gente entrar num assunto aí que você falou que tem muito interesse. Bom, esse aqui foi a Camila, não tem o nome dela, ela estava atendendo ela hoje, né? Camila Lopes Souza. Ela disse, você permite que eu vou... tem esse sinal aí. Esse sinal, que cuidados deve ter, se deve ser tirado ou não, até porque toda mulher gostaria de ter um sinal desse, né? Assim, minha esposa tinha, mas foi aconselhada a tirar, né? Olha só, nesse caso, eu faria uma dermatoscopia, Sim. Que a gente faz com aquele, é um exame, né, que faz com aparelho, que dá um aumento e a gente vê as características da lesão. Aí tem as características que a gente analisa, né, como médico, e aí vai determinar se sim ou não. Aparentemente, pela foto, eu não vi necessidade de remoção, mas ela deve ter o cuidado de que, se ela notar que esse sinal cresceu, mudou de cor, sangrou, aí ela vai procurar ajuda. E ela mais ainda usar muito protetor na região da face. Protetor também, uma vez que tem um sinal. É difícil um sinal. Tem um sinal específico, tem um nome específico? Um nevo, né? Um nevo. Isso. Um nevo melanocítico. Das minhas aulas de dermatologia. Então, o nevo, é muito difícil um nevo se transformar num câncer, mas acontece. Então, por isso que a gente orienta a proteção. Depende das medidas preventivas. É verdade. E as formas de exposição, né? Com certeza. Um nevo muito exposto ao sol. Muito exposto ao sol, pode sofrer essa mutação. Isto. Vamos falar agora, nós estamos, acho que tem a foto aí de dezembro laranja, né? Por que escolheu essa cor, essa fruta é a cor que chama a atenção? Né? Eu acredito que por conta da questão do sol mesmo. Do sol, a do cor, sol. Né? Do sol. Não tem, mas é um dezembro, eu pedi para o menino botar, tem aquele... aquele chamativo, né, para essa época. Para todo esse programa de prevenção. Mas você falou há pouco que a pediatria assim, você tem um carinho muito especial, né? Tem. Então comece aqui, eu acho que é a pedido de todas as mães, dizendo quais as medidas preventivas, o que a mãe deve, assim, cuidar da sua criança num período deste de verão, de prevenção contra a ação do sol. Hidratar muito, fazê-los tomarem muita água, muitos líquidos, né? Hidratar a pelezinha da criança, principalmente naqueles que têm dermatite atópica, né? Que tem a pele mais sensível, que descama, então deixá-los sempre hidratados, usar roupinhas fresquinhas, porque o suor por si só irrita a pele da criança, né? Tomar cuidado, principalmente agora, com questão de mosquito, né? Porque é interessante usar o repelente por cima do hidratante que ela usa na pelezinha dele. E quando for o sol, usar o protetor, né? Infantil, que normalmente são protetores físicos, que a gente chama, né? E reaplicar e usar roupinhas de fotoproteção. E existe, assim, alguma interação química entre, por exemplo, um repelente e um protetor solar? E a ação do sol sobre os dois? Pode acontecer já? A dermatologia? Dos produtos que a gente recomenda, né, que são aqueles aprovados pela Anvisa, são produtos
de confiança, normalmente não. Só se a criança já tiver alguma predisposição a ter alergia, mas é muito raro isso. Sei. E o que mais em criança? Hidratar, cuidados com a pele, protetor solar, estar junto, né? E atentos também à criança, Com porque certeza. Como legista é algo que dói na gente. Eu já vi casos do pai ficar bebendo aqui, dois filhos da criança atrás e morreram afogados. A maré foi subindo assim, causa. Então sempre estar vigilante. Estar vigilante, com certeza. É muito importante você falar isso. Maravilha. Agora vamos passar para os idosos, né? Sim, Quais os cuidados dos idosos? Basicamente a mesma coisa. Hidratação, passar muito hidratante na pele, a pele deles é muito fina, né? Usar protetor. Serve para todas as idades, esses cuidados servem. Eu vi uma vez uma mensagem do padre Fábio de Mello, e ele falando dos cuidados que você deve ter com idosos, né? E ele dizia que gostaria, quando idoso, que alguém levasse ao sol, né, para tomar banho de sol, mas lembrasse de tirar. Porque acontece. Eu na minha época de faculdade, eu fazia estágio no pronto-socorro, chegou uma idosa que alguém colocou para tomar sol e esqueceu. Então, ela fez queimaduras de 2º grau. Então, tem que tomar cuidado também com isso. Né? Até porque a sensibilidade está diminuída, né? Para reclamar. A defesa diminuída, com certeza. Né? Uso de protetores. Existe muito aqui no Maceió, uma cidade turística, e nós temos e recebemos aqui muitos turistas que às vezes vêm de alguns estados de clima frio, né? Lá no sul, né? Do Rio Grandense, qualquer coisa nesse sentido. E eu já atendi muitas vezes queimaduras de 2º grau por esses turistas. E que acontece muito isso, porque por analisando, né, fazendo analogia com o idoso, eles fazem uso de álcool e fica muito tempo exposto. Fica. E outra coisa, achar que dia nublado ou dia chuvoso não precisa usar protetor. Isso é totalmente errado. A pessoa tem que usar o protetor independente de como estiver o clima, porque vai queimar do mesmo jeito. E achar também que porque não vai para o sol ou está dentro de um carro... Não, pega sol do mesmo jeito. Pega sol embaixo de uma barraquinha. Vou ficar embaixo de uma barraca na nossa orla. Reflete aquilo ali, entendeu? Então, eles falam até se for ficar num guarda-sol, que ele seja de cor clara, para refletir os raios, não ser escuro, para absorver, entendeu? Isso daí também é importante. O que é que existe, de novo, assim, na dermatologia, né? Existem aparelhos, procedimentos, o que é que se faz? Agora, dentro da dermatologia cosmética. Tem muita coisa... tem muito estímulo. Hoje em dia, principalmente nessa era agora, de fazer harmonização facial, né? E também fazer poupança de colágeno, que eles falam, entendeu? É interessante falar sobre isso porque as pessoas têm que procurar especialista. Né? Às vezes estão procurando outras áreas para fazer certos procedimentos e às vezes isso pode dar errado, né? Mas o que a gente faz muito hoje em dia? Estímulo de colágeno com bioestimuladores, com ultrassom, com fios, né? É muito interessante o resultado. A toxina botulínica preventiva, né? Faz naquelas pessoas que ainda não têm rugas, como é que fala? Ainda não estão formando rugas. Aí já faz o botox para prevenir que fique com o rosto marcado no futuro. Mas tem muito tratamento corporal também. Tem muita coisa. A dermatologia estética é muito extensa. Muito, né? Tem muita coisa. Assim. Oferecendo muito. Eu vou pedir licença, doutora Cecília, para falar aqui e para você de suas festas de finais de ano, tá certo? Abasteça, se você é um comerciante e trabalha com alimentação, abasteça seu estabelecimento assim, com produtos de qualidade. Né? O nosso patrocinador, o Grupo Ultra
plástico de qualidade, né? Em termos de descartáveis como marmitas, hamburgueiras, copos, PP, IPS, potes, pratos, talheres, sacolas, tudo são produzidos. Entra em contato, tá certo, com a Ultra Plástica, vai ser bem acolhido e maravilha. E você também, finais de semana, né? Vamos fazer um piquenique, etc. Também tome conta dos protetores solares, mas também saiba acomodar seus alimentos em produtos de qualidade, né? Com certeza. E o que é alimentos agora também, a alimentação, a gente falou de água, que você tem que abastecer bastante, né? Mas alimentos que você... Primeiro, evitar álcool, né? Em excesso. Evitar álcool, ingerir muitas frutas, faz bem para a pele, legumes, cuidado quando estiver nas praias, né? Com certos frutos do mar, que às vezes o pessoal passa o dia vendendo, se você pode ter alguma infecção, né? Então, tomar cuidado também. Certa vez eu ia para um congresso de medicina legal e eu fui para a praia e antes... eu fui para uma praia e o pessoal passando com um camarão e eu resolvi comer o camarão. Olha, eu desenvolvi um quadro alérgico assim, exatamente, assustador. Alergia. Mas era o produto da degradação no camarão. Né? Porque eu disse, eu sou alérgico ao camarão, nunca fui. E quando chego no congresso, o jantar da abertura do congresso era frutos do mar. Foi em Santa Catarina, frutos do mar. Aí eu botei meu cartão do plano de saúde aqui no bolso, peguei, fiz todos os documentários, todos os caminhos a serem percorridos. Se tivesse alguma coisa, me levava, me certifiquei onde ficava a unidade de emergência mais próxima e comi, não tive nada. Então, na verdade, deu para perceber que era aquele produto quando não dá uma gastroenterocolites também, né? Uma colite, verdade. Verdade, uma infecção, né? Outra coisa, professor, que eu queria falar, o pessoal me pergunta muito sobre essas câmaras de bronzeamento. De bronzeamento, isso. Artificial. Totalmente proibidos pela Anvisa, porque da mesma forma que o sol emitem radiação ultravioleta e podem provocar câncer de pele, fotoenvelhecimento, alergias, não são recomendados de forma alguma. Então, meninos também, né? Meninos também. Gostam de procurar, assim, essas clínicas de bronzeamento, que você não sabe nem da origem, nem a qualidade do profissional que está trabalhando ali. E se expõe a um nível de radiação, né? Semelhante, às vezes maior do que do sol. Então, fica, assim, vulnerável a desenvolver câncer de pele. E algumas medidas têm sido tomadas com relação a isso. O dermatologista tem publicado nessas campanhas do Dezembro Laranja, por exemplo, tem orientado com relação a isso? Sim, a gente orienta. Orienta sim, com certeza. O que mais tem sido feito nesse programa? Quando começou esse programa do Laranja? 2014. 2014. Vem de onde? Vem de fora ou é daqui do nosso país? Do Brasil, da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Né? Porque anualmente existe a campanha contra o câncer de pele, né? Já há muitos anos. Mas aí, em 2014, foi feita essa iniciativa para levar mais informação às pessoas, explicações ao público. Então, com isso, a gente acredita que vai haver uma diminuição desse índice de neoplasias, né, de cânceres. Como é que está a Associação Alagoana de Dermatologistas? Está bem. Está bem? É uma sociedade forte, muito boa. Hoje compreende quantos associados? Eu não sei muita dizer, gente, são muitas pessoas. A dermatologia alagoana assim, tem sido destaque, né, no nosso país. Né? E há pouco tempo houve o falecimento do professor Zireli, né? Zireli, que tem Você chegou a ser seu professor? Não chegou a ser meu professor, mas eu trabalhava na Santa Casa, ele estava lá, quando eu voltei para Maceió. Eu tive aulas com ele, né? Tem um sinal de Zireli. Sinal de Zireli, que é da Pitirias versicolor, o pano branco, né? Esse sinal está aí descrito em todos os livros dermatológicos. Maravilha. E essa dermatologia alagoana tem tido os congressos? Quando é que... Sim, com a pandemia parou um pouco. Parou um pouco. Né? Mas o pessoal faz muito evento aqui. É uma sociedade muito forte, muitas pessoas capacitadas, comprometidas
Doutora Cecília, existe, por exemplo, o clínico, aquele que está na linha de frente, aquele que está no sertão das Alagoas, né? E ele recebe um paciente no seu ambulatório. O que é que ele não pode esquecer do ponto de vista dermatológico, dentro da propedêutica, dentro do exame físico? O que é que ele não pode esquecer? Por exemplo, o que não pode esquecer? Quando for remover, tem alguns clínicos, alguns cirurgiões no interior que fazem retirada de sinais. Sim. O que não pode fazer? Retirar e não mandar para biópsia. Entendeu? Sim. Não pode esquecer de avaliar alguma ferida suspeita, né? E de mandar para o especialista. Sempre que vir algum sinal suspeito, se for retirar mesmo lá no interior, tem que pedir biópsia. Nas músicas de Luiz Gonzaga, ele fala do ABC, né? Então, o clínico que está lá na frente não pode esquecer o ABCDE. O ABCDE, de jeito nenhum. Né? Não vai pode. Perguntando, né? Faz uma boa anamnese. A simetria dessa lesão começou quando? Ela sempre foi redondinha, irregular? Sangrava, o senhor já tem alguém na família com câncer de pele? Tem que fazer toda essa investigação. E agora eu vou puxar a orelha de alguns clínicos, até porque, assim, na minha orelha também, que trabalhei 16 anos fazendo clínica, né? Hoje você não pode anunciar, você anuncia medicina do trabalho e medicina legal. Mas, como trabalha no interior, às vezes você atende 50, 80 pacientes por dia. Não é? E às vezes o paciente sai dali, ele nem me examinou, não é? Então, muitas vezes o paciente tem algo escondido e a gente não vê, e é a perda de uma chance. Não é? Era aquele instante. Instante. É isso mesmo, professor. Tem que fazer o exame completo. Às vezes, está lá na região plantar uma lesão e ninguém viu. E aí, quando for tratar, já está em estado avançado, né? Há pouco tempo eu estava fazendo ambulatório, né? E o pessoal já me procurava, porque sabia, o paciente acima de 60 anos eu fazia, porque não tinha acesso ao urologista. Né? A gente fazia o toque retal e muitas vezes o paciente, eu vim aqui só para fazer o toque retal. E nós fazíamos, e pasme, né? Porque se você faz numa população X, vamos supor de 100 pacientes, fica assim, a probabilidade de você encontrar. Eu encontrei 2 casos assim, que se não fosse esse momento, o paciente não iria voltar no próximo, com menos de 1 ano ao médico. E aí você já encaminha ao urologista. E um desses pacientes é como se fosse pago uma consulta há 40 anos, porque ele era filho de uma pessoa, né, que me fez um benefício muito grande. Né? Ele me viu assim, disse: "Você quer entrar?" Era num teatro lá e me colocou. Eu fiquei grato, até porque eu não tinha como entrar ali, pelo acesso até econômico, essas coisas todas. E eu fiquei agradecido porque eu tive a oportunidade de, 40 anos depois, poder atender um filho dele. E, assim, não pelo fato do diagnóstico, mas esse diagnóstico precoce ser encaminhado para o especialista. Maravilha. Então não pode esquecer, o clínico não pode fazer um exame esquecer. Completo. Com certeza. Os pais, de uma forma geral, têm uma responsabilidade sobre certas evoluções dermatológicas no paciente. Não falar só, não das afecções, mas das infestações também. Sim. Por exemplo, pediculose, né? De couro cabeludo, o piolho. É importante os pais tratarem, porque às vezes vai para a escola, contamina uma sala inteira, quando está melhorando, aí alguém deixou de tratar, volta tudo novamente. Molusco contagioso, que é aquela causada por vírus, é também altamente transmissível. Então, se os pais não tratam dos próprios filhos, acabam prejudicando outras pessoas, não é? Exatamente. E essa demora,
existe dentro da medicina legal a síndrome da criança espancada, que você percebe através das equimoses, Justamente, não é? A da cor da pele, equimose da pele, você percebe que aquela criança está sendo espancada. Até porque tem uma equimose de cor amarela, outra amarela, de uma cor violácea, outra verde, e tem amarela quando já está com 12 dias, mais ou menos. Então, pelo tipo, pela cor, você consegue determinar... Foram vários estágios diferentes. Não, que foi isso, caiu ontem, mas com a equimose azul, não foi ontem. Não foi ontem. Então, você é capaz de dar esse diagnóstico. E existe também a síndrome da criança negligenciada. Negligenciada. Por exemplo, a criança que tem, popularmente, a gente chama de grude atrás das orelhas. Sim, com certeza, grude. É engraçado que tem uma dermatite chamada neglecta. Neglética? Neglecta, que parecem lesões de grude. E acontece, eu até atendi recentemente um paciente que é viúvo, né, mora sozinho e foi para o consultório com as manchas. Eu peguei uma aguinha com sabão, limpei e era sujeira. Mas essa negligência, né, pessoal. E com crianças também acontece. Míase. Míase também, né? Vamos explicar para o nosso telespectador. É a larva do inseto, né? Que pode crescer dentro de alguma ferida, alguma úlcera, mas também pode acontecer no couro cabeludo, qualquer área do corpo, né? E às vezes a pessoa falta de um cuidado maior ou não, porque a cavitária, que a gente chama que aparece em úlcera, às vezes a pessoa realmente não tem o controle, né? Vai fazer o curativo, a mosca, né? Deixa a larvinha e aí quando vê já está cheio de lesão. Eu lembro, eu fazia estágio rural em Pão de Açúcar, né? Isso em 87, né? Fiz até poesia, o povo, até vou mandar para o pessoal o link, né? Dizendo, povo pão açucarense, lhe digo muito obrigado por ter durante 2 meses nessa cidade ficado, terra tão afetuosa, depois da minha Viçosa é a melhor do estado, né? Então nós fizemos estágio lá e o pessoal gostou muito da gente, né? Lá no Hospital do SESI. E chegou um paciente, estava acamado e alguém chegou, levou ele até o hospital. Então, o que ele tinha de lavas, né, numa ferida da perna, e é diabético, não tinha sensibilidade, não percebia. E eu joguei criolina lá em cima, assim, dá para tirar quase uma lata cheia de... Então, até que ponto, né, chega essa falta de cuidado né? com o paciente. O meu primeiro dia de residente de dermatologia, lá na UFMG a gente tinha um plantão para chegar em coisas realmente farmacodermia, né? Que é alergias mais graves. Lá o índice de pênfigo é muito grande, então chega pessoas bem debilitadas. Então, meu primeiro dia de urgência foi uma míase. E eu, né, fui e removi. O paciente com uma lesão, uma ferida ulcerada cheia de larvas. Então, eu já comecei assim. Acontece muito, né? Além de míase, vamos falar aqui um pouquinho, que foi o seu primeiro contato dentro do ambulatório, ainda acadêmica, com lepra. Não foi lepra? Foi lepra. Foi. Nos fale aí sobre essa patologia e como hoje, né, você pode olhar para uma lesão. Há pouco tempo eu percebi aquela lesão branca, sensibilidade, essas coisas todas. E, quer dizer, é uma nova doença antiga. Né, que está voltando. Está voltando. Nos fala um pouquinho sobre lepra, que o pessoal quer saber. A hanseníase, o pessoal acha que não existe mais, mas existe bastante. Quais são os sintomas? São normalmente manchas brancas, né, que a sensibilidade está diminuída. E, normalmente, você vê que a pessoa sente alguma alteração neurológica, alguma neurite, dor nas articulações. Além das manchas brancas, eles fazem outros tipos de lesão, né? Placas. Tem a facies leonina, que é quando tem infiltração, inchaço das orelhas, do nariz, da testa.
Isso daí, né, de uma hanseníase mais evoluída. Mas as lesões iniciais, a pessoa se queima, se corta e não sente. Então, isso daí é importante procurar o especialista para tratar, porque a hanseníase tem tratamento e tem cura. E, às vezes, acontece também. Agora, puxar na orelha dos pacientes, que muitas vezes começam um tratamento e desiste, né? Quais são as principais consequências disso? Aí, se ele desiste, ele pode ter aquelas reações hansênicas, né? E evoluir com deformidades e sequelas neurológicas nas mãos e nos pés, dificuldades como é que a gente pode dizer, contraturas nas mãos e nos pés por conta desse dano neurológico, né? E tem as reações hansênicas também, que aí já vai ficar um pouquinho mais, né, da gente falar, mas o importante é terminar o tratamento. Varia de 6 a 12 meses, então, dependendo do tipo de hanseníase. Abandonar como consequência aí se ele tornar vai ter recidiva, os bacilos vão voltar a circular. Que outras patologias podemos falar? Às vezes, no exame, no exame mamário, né, você pode perceber que a paciente também é portadora de um câncer de mama por conta da dismorfia. Da areola e do mamilo, doença de Paget. E que entra aí a dermatologia também. A dermatologia é maravilhosa, está presente em tudo. Já aconteceu, já atendi vários casos. As mulheres têm que prestar atenção. É como se fosse uma alergia acometendo a areola e o mamilo, até destrói. Às vezes acontece até a destruição do mamilo. Então, isso chama-se doença de Paget, que está relacionado já a um câncer de mama. Né? As mulheres, na parte de genitais, elas se protegem mais, etc., do que os homens, mas é muito comum, e quando eu era estudante, acontecia muito diagnóstico, o professor falava muito sobre a incidência de câncer de pênis. Sim. E principalmente pelo homem do campo, que tinha o hábito, por exemplo, em trabalhando com cana, né, ao ir urinar, as mãos sujas, né, o pelo da cana. Você chegou a ver algum trabalho sobre isso, mas eu vi que foi publicado na época. Foi. Eu interessante. Nunca vi, mas a questão, assim, é muito importante o HPV, né? Tanto na mulher quanto no homem. Chegam também no consultório, né? A pessoa tem que tratar, mandar para fazer uma peniscopia, os homens, as mulheres fazerem uma colposcopia para ver se não tem nada interiormente, né? Lá dentro, que possa evoluir com algum câncer genital. E outro alerta, as DSTs estão voltando com tudo. Também, né? Sífilis, principalmente. O pessoal está descuidando do uso do preservativo, então, infelizmente, a gente está tendo... E os principais sinais de sífilis, né? Você está em contato com a pessoa, conhecendo essa pessoa e a pessoa quer beijar ou qualquer coisa assim, uma relação sexual, mas às vezes apresenta um sinal primário. Né? Nos homens é mais visível, é uma úlcera, normalmente o cancro primário, né, na região do pênis, e observar isso daí, porque é o cancro primário. Na sífilis secundária já é a gente chama roséola, são várias manchas vermelhas no corpo, entendeu? Acometendo principalmente região palmar e plantar, são lesões suspeitas. A pandemia veio nos ensinar tantas coisas, né? Principalmente os cuidados de lavar as mãos, de usar o álcool, né? Fazer essas asepsias antes. É muito comum, às vezes a gente vai no shopping, né? Esse hábito, o homem, muita gente lá, ou qualquer show, quer dizer, a pessoa vai, pega com as mãos, o pênis com as mãos sujas, né, para urinar. O correto seria lavar as mãos antes. E lavar depois. E lavar depois, né? Porque nesse caso existe muitas doenças virais, né, que podem ser transmitidas, com certeza. Maravilha. E quais são a programação do nosso
Dezembro Laranja aqui em Alagoas tem algumas palestras preparadas, alguns filmes, alguns vídeos, algumas coisas? No site da Sociedade Brasileira de Dermatologia tem algumas cartilhas de cuidados com a pele. Dezembro Laranja. Olha aí, exatamente. Tem uma cartilha de cuidados com a pele. Já houve um mutirão da campanha do câncer, né? Para diagnóstico e tratamento do câncer de pele. E o pessoal realmente está fazendo esses anúncios, principalmente pela internet. Assim, em dermatologia existe um cuidado muito especial. Eu entrevistei aqui o pessoal da angiologia, né, que fala sobre as doenças, o pé, né, o pé diabético, essas coisas. Tá? Mas a dermatologia também entra aí no momento em que tem que fazer evitar a umidade. Porque às vezes o paciente sai do banheiro, se enxuga todo, mas os espaços interdigitais ficam... Aí o que acontece? Aí forma o intertrigo, que a gente chama, né? E aí ocorre infecção fúngica. Principalmente nos pacientes imunossuprimidos, isso é muito importante de tratar, porque dali pode haver uma infecção bacteriana secundária, né? E evoluir com uma coisa mais séria. Então, é muito importante, principalmente os idosos que têm artrose. Então, pela deformidade dos dedos, fica mais difícil fazer a higiene entre um dedo e outro. Então, é importante que seja bem higienizado para não facilitar a infecção por fungos e bactérias. Maravilha. E ainda estava falando, né, sobre o Dezembro Laranja. Existe essa campanha que é feita em hospitais? Em hospitais, nas universidades, né? Então, o pessoal está indo às praias também, né? Fazer propaganda, é importante. Existe todo o grupo. Existe ligas? Você participa de alguma liga, orienta alguns ligantes? Eu faço parte desse grupo de médicos associados da SBD, né? Mas ainda eu não faço parte da área. Você não está envolvido com o ensino, não, né? Não, eu digo que eu não tenho essa veia acadêmica. Eu gosto de estudar, eu sou concursada em Arapiraca, sempre tem algum estudante, alguém que gosta de me acompanhar, principalmente nas cirurgias. Então, mas assim, a vida acadêmica, eu realmente tenho uma irmã que é professora, mas eu não tenho essa veia acadêmica. Mas ela é da área de saúde? Não, ela é de odontopediatra. Ah, que maravilha. Então as duas gostaram da pediatria também, um pela odonto, outro pela dermatologia. Isso mesmo. Maravilha. Doutora Cecília, nos dê assim algumas orientações para o nosso Dezembro Laranja, né? Para que os nossos telespectadores assim tomem esses cuidados a fim de evitar algumas afecções ou doenças ou alguns casos de urgências, né, e emergência. Existe urgência e emergência também em dermatologia. Existe. Né, para que fossem evitados tudo isso. Suas considerações ao final do nosso programa. Então, pessoal, é a consciência, né, de diagnosticar precocemente qualquer lesão suspeita, né? Nesse verão a gente tem uma orla linda, Maceió é maravilhosa, nossa cidade, mas se proteja do sol, tente evitar o horário das 10 às 16 horas, se higienize bem, como disse o professor Gerson, evitar a umidade no corpo, para não desencadear micoses. Quando for à praia com animal, não deixá-los dejetos, porque isso daí pode causar infestações de larva migrans. E ingerir bastante água e cuidar bem das nossas crianças e dos nossos idosos que tenham cuidado especial. Bom, então é isso o nosso programa hoje, né? Nos deu essa lição através da doutora Cecília Pugliese, tá? Bem italiano, né? Pugliese. Italiano. Seus avós? Meu avô, meu avô paterno. Ah, que maravilha. Então, nós agradecemos, nós fazemos aqui o nosso programa Medicina em Destaque na TV Mar. Pedir a vocês que, ao receberem lá no YouTube o link, divulguem bastante, tá certo? Sábado e domingo nós
estaremos com o nosso programa também. Esse mesmo programa estará fazendo reprise sábado e domingo no canal 25 TV Mar, na NET, e fica no canal 525 lá, tá certo? Eu agradeço muito. Maravilha. Então, com vocês, uma felicidade. Agradecer também ao grupo Ultra Plast, né, Ultra Descartáveis, que patrocina esse programa assim. Todos um Feliz Natal, né? Muita paz, alegria, e que tenhamos um cuidado da nossa pele para que possamos sempre oferecer esse sorriso alegre, né? Essa pele e esse exalar, né? Uma saúde e exalar também um Cristo que nasce conosco agora nesse Natal. Nós tenhamos Feliz Natal, Feliz Ano Novo e que Deus abençoe a cada um de nós. E até o próximo programa. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.